O Cavaleiro Preso na Armadura, comentário do capítulo 4. Bom, nós estamos aqui dando sequência a essa leitura, e como vimos no capítulo 3, o cavaleiro, ele ia começar o caminho da verdade, né? Ele fez uma escolha de que ele deveria caminhar para fazer o seu autoconhecimento, não é verdade? E Merlin tinha dito que ele encontraria três castelos: o do silêncio, do conhecimento e o terceiro, a vontade e a ousadia. Então, esse capítulo é o capítulo do Castelo do Silêncio, né? No Castelo do Silêncio, ele entra e ele vai se deparar ao longo do castelo com algumas salas. Na verdade, serão sete salas que ele vai se deparar. E já na primeira sala, ele começa a ficar perturbado, inquieto, porque ele identifica que o nome do castelo tem tudo a ver com o que ele encontra ali dentro. Silêncio. Então era um silêncio absurdo, né? Que ele via ali uma fogueira que não fazia barulho sequer do fogo crepitão. Então será que esse fogo era real? E ele começa ali a observar todo o seu canto, mas não consegue fazer silêncio, até que ele encontra alguém conhecido. Ele encontra o próprio rei, né? O rei também faz o caminho do silêncio. E o rei mostra para ele algumas verdades que dão para ele ali algum norte ao longo do caminho. O rei, por exemplo, diz para ele que a maioria das pessoas não entendem a verdade. O rei também diz que as pessoas normalmente estão aprisionadas no interior de uma armadura. Sempre existe uma barreira que nós levantamos para proteger quem nós pensamos ser, mas nós acabamos ficando presos dentro dessas barreiras e não conseguimos mais sair. Então, quando começa a perceber que o silêncio, o caminho da verdade, pode trazer o quê? Esse, não só o autoconhecimento em si, mas principalmente aprender sobre si a ponto de não precisar dessas barreiras e, quem sabe, tirar aquela armadura, que é o que fez com que ele chegasse ali, né? E o rei começa a falar do tipo: é o castelo do silêncio, então falar não funciona, tem que fazer silêncio. Caminhar com outra pessoa também não funciona, porque quando eu estou do lado de outra pessoa, mesmo estando em silêncio, eu vou mostrar para o outro aquilo que eu quero mostrar e não a verdade de que sou. Então eu vou só, no ato de fazer silêncio, eu não estou ali só não falando, né? Eu tenho também que silenciar, remover as barreiras, remover tudo aquilo que impede de se encontrar consigo. E o cavaleiro, então, chega no momento onde ele, com toda a sua armadura, também machuca o rei, né? Ele pisa no dedão do rei quando agindo como criança, fazendo birra, vamos assim dizer, né? Do tipo, eu não quero, né? Eu não quero isso aqui, né? Eu tô insatisfeito com isso aqui, não gosto disso, né? Mas aí acontece aquilo do rei dizer, né? Que ele também não queria. Mas quando ele começou a ir para aquele lugar, ele agora pode compreender o que é que faz dele, né, ser e identificar o que é bom, o que é ruim. Ele precisa seguir o caminho dele. Cada um tem o seu próprio caminho. Ele não pode estar junto, não pode atravessar a porta junto, né? Então, acontecem movimentos também ao longo do caminho desse capítulo, onde ele vai descobrindo que ele tem que fazer silêncio e muitas vezes, mesmo cantarolando para distrair, ele não está fazendo silêncio suficiente para entrar em si, né? E aí ele começa a perceber que, na verdade, ele tem medo do silêncio. Quando ele encara isso de frente, a primeira porta se abre. Logo na segunda sala, que é um pouco menor, ele também entra mais a fundo nesse lugar, onde ele pode perceber que ele tem medo de ficar sozinho. Não só ter medo do silêncio, mas ele também tem medo de ficar sozinho. A segunda porta se abre, aonde ele também compreende que ele nunca parou para silenciar, para poder ouvir o outro, ouvir a pessoa. E quando ele, nesse movimento, ele lembra do relacionamento com a esposa, né? Onde ele percebe
como ela deve ter sofrido na solidão de viver dentro de um castelo, tendo pessoas e estando em silêncio, naquela solidão solitária, onde quando ela ia falar, ele simplesmente fechava a viseira para não escutar, porque o elmo ajudava, e por isso um dos motivos, né? Ele não queria ouvir o outro, e por isso ele não tirava mais a sua armadura. Quando ele se dá conta disso, ele começa a chorar a ponto de apagar o fogo que tinha no centro da sala, que todas elas até aqui tinha fogo. Ele apaga o fogo, começa todo um movimento de de inundação, né? Por causa das lágrimas dele. E aí ele consegue ver essa próxima porta que leva para a próxima sala, e nessa próxima sala ele identifica algo que ele ainda já tinha percebido, mas não era tão evidente, que as salas, a cada momento que ele abria uma porta, cada nova sala, ela era cada vez menor. E essa era bem pequena. E aí, nessa bem pequena, ele pode então fazer o encontro de si mesmo. Ele encontra si mesmo, ele consegue, ele começa a fechar o cerco para si mesmo, né? Ele começa a se ver numa situação que ele tem que olhar, ele tem que ver, ele tem que encontrar a si mesmo. E quando ele faz esse movimento, ele então consegue abrir a última porta e sair do castelo. Quando ele sai do castelo, ele percebe na vida lá fora que ele pôde, com o choro, com a sinceridade de olhar para si mesmo, poder agora olhar para o mundo. E sendo assim, enquanto ele não conhece a si mesmo, não é capaz de olhar para si mesmo, ele não é capaz de olhar para o mundo. E a viseira toda, todo o elmo que cobria sua cabeça é removido. Então, o mago, quando aparece, os amigos, quando aparecem, estão ali para mostrar para ele: você é capaz de olhar para si mesmo, de sentir o silêncio, de ouvir o silêncio, de ouvir o outro.